Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Olá, segunda-feira, 29 de junho. Confira os destaques desta edição. Veja como são analisados os indicadores para mudança de bandeira no distanciamento controlado adotado pelo Rio Grande do Sul. Idosos em lares e cuidadores devem receber atenção reforçada em época de coronavírus. A ANS torna obrigatória a cobertura de testes por planos de saúde para o coronavírus. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E nós começamos essa edição falando de polícia. Durante a manhã de sábado, os policiais que trabalham na guarda externa do Presídio Estadual de Erechim perceberam o arremesso de um objeto em direção ao pátio interno da casa prisional. Uma guarnição da Brigada Militar estava próximo e efetuou a abordagem do autor. O pacote acabou caindo no telhado, sendo encontrado em seu interior 130 gramas de maconha, 37 de cocaína, uma pedra de crack, um alicate e 2 carregadores de celular. O autor, de 16 anos de idade, foi apreendido e encaminhado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e liberado para o seu responsável. E o membro do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da AMAL, Jackson Arpini, fala sobre os indicadores que nos levam à bandeira vermelha ou à mudança de qualquer bandeira. Acompanhe. Na última sexta-feira, dia 26 de junho, o governo do estado divulgou que a região 16, Alto Uruguai Gaúcho, na próxima semana, migrará para a bandeira vermelha. Obviamente que esta informação trouxe muita preocupação e aflição às lideranças políticas, empresariais e comerciais, às autoridades de saúde e à população como um todo, tendo em vista que a alteração da cor da bandeira trará inúmeros reflexos na área da saúde, na área econômica e na área social. O Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus, tendo em vista essa divulgação por parte do Estado, entende ser necessário fazer algumas considerações com relação à metodologia utilizada pelo Estado, que é o modelo de distanciamento controlado. Anterior à epidemia do novo coronavírus, o Estado do Rio Grande do Sul era dividido em 30 regiões de saúde. Face à pandemia, essas 30 regiões foram condensadas em 20 regiões, 7 macro-regiões, sendo macro-região Sul com 2 regiões, macro-região Centro-Oeste com 2 regiões, macro-região Missioneira com 4 regiões, Norte com 3 regiões, Serra com 1 região, macro-região dos Vales com 3 regiões e macro-região Metropolitana com 5 regiões. Em síntese, 7 macro-regiões, 20 regiões. Nós pertencemos à região Norte, que contempla
também as regiões de Palmeira das Missões, com a região 15 e a região 16, com a região de Passo Fundo, com a região 17, 18 e 19, e a região de Erechim, região 16, no qual estão inseridos todos os municípios, os 33 municípios que estão atrelados à 11ª Coordenadoria Regional de Saúde. O governo do estado faz a avaliação, face a este modelo, de 11 indicadores, que recebem pontuação, e mediante essa pontuação e o estabelecimento de uma média ponderada, são classificados na cor amarelo, risco baixo, laranja, risco médio, vermelho, risco alto e preto, risco altíssimo. Segundo o programa, são analisadas duas vertentes, a propagação e a capacidade de atendimento. A propagação ou a disseminação da epidemia analisa velocidade, estágio e incidência. Neste item são 7 indicadores. E com relação à capacidade de atendimento, a própria capacidade e a alteração ou não dessa capacidade são 4 indicadores. 7 indicadores mais 4 são os 11 indicadores no qual já mencionamos, que são fruto de análises por parte do Estado e desta metodologia de trabalho. É importante que se diga que esses indicadores não estão afetos unicamente à região 16 ao Uruguai Gaúcho, e sim tem indicadores afetos à macro-região e ao Estado. Dos 11, 4 indicadores estão atrelados à nossa região, 5 indicadores estão atrelados à macro-região e 2 indicadores estão atrelados ao Estado. Por quê? Porque nós estamos num sistema de saúde que tem como característica ser hierarquizado e ascendente. Então nós começamos nos municípios, vamos para a região, ascendemos para a macro-região e depois para o Estado. É por esta razão que o modelo do governo do Estado de distanciamento controlado analisa esses indicadores nesses quantitativos: região, macro-região e Estado. Segundo o último boletim do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da MAU, que foi divulgado na última sexta-feira, nós possuímos 1.062 casos positivos, ou seja, de pessoas que testaram positivos para o novo coronavírus. Destes, 893 recuperados, que venceram o período de quarentena, o que dá um percentual de taxa de recuperação de aproximadamente 85%. Quando realizamos um comparativo com o Estado, percebemos que a nossa taxa está em 85% e a taxa do Estado do Rio Grande do Sul em torno de 80%. Portanto, os nossos indicadores estão um pouco superiores ou um pouco melhores. Se nós fizermos uma correlação de casos ativos versus casos recuperados, nós podemos afirmar, segundo o boletim de sexta-feira, que a região possui 169 casos ativos, num contingente de 34 municípios e de aproximadamente 240 mil habitantes, o que nós consideramos um número ou um percentual aceitável, tendo em vista que estamos diante de uma pandemia. Uma das colocações do Estado que gerou controvérsia no ponto de vista de interpretação, anunciada na última sexta-feira, foi com relação à redução da capacidade de atendimento hospitalar. É importante colocar que a região possui 2 hospitais com UTIs, Hospital Santa Terezinha e Hospital de Caridade. Ambos os hospitais destinaram alas específicas para o Covid. O Hospital Santa Terezinha destinou 10 leitos de UTI e 22 leitos de internação clínica específicos para o novo coronavírus. Por sua vez, o Hospital de Caridade destinou 8 leitos de UTI e 19 leitos de internação clínica também específicos para a Covid. No nosso plano de contingência, nós possuímos 18 leitos de UTI e 41 leitos de internação clínica, o que entendemos ser satisfatório para este momento que estamos atravessando e tendo em vista os indicadores que estão sendo monitorados desde o início da epidemia na região, que aconteceu em março. Portanto, março, abril, maio e praticamente todo o mês de junho. Se nós pegarmos os dados de internações hospitalares do Hospital Santa Terezinha, da data de ontem, de domingo,
nós percebemos que naquela ocasião tinha 5 pacientes internados em UTI, o que dá o percentual de 50%, e 4 pacientes internados em leitos clínicos, o que dá um percentual de aproximadamente 14%. Nós estamos sustentando perante o governo do estado que a nossa capacidade instalada do ponto de vista da atenção hospitalar não sofreu nenhuma alteração. Estamos ainda no plano A do plano de contingência com essa estrutura hospitalar e com possibilidade, caso houver necessidade, de ampliação. O que o Estado mencionou e que foi fruto de dupla interpretação é que na última semana ocorreram um quantitativo maior de internações nos hospitais e isso diminuiu a oferta de leitos tendo em vista as internações, porque em nenhum momento houve alteração ou diminuição tanto de leitos de UTI como de leitos de internação clínica. Face essas considerações e tendo em vista a divulgação do governo do estado com relação à coloração da bandeira que migrará a partir de terça-feira para a vermelha, as lideranças do município de Erechim e as lideranças regionais, capitaneadas pelo prefeito e presidente da AMAL, Mário Seron, realizaram um trabalho coletivo no último sábado, no intuito de levantar dados, indicadores e subsídios para pleitear, junto ao governo do estado, junto ao modelo de distanciamento controlado, a possibilidade de reconsideração da cor da bandeira, tendo em vista os nossos indicadores. Se observarmos os nossos indicadores com os indicadores da macro-região e do estado, nós podemos perceber que temos esta possibilidade de continuar na cor laranja, tendo em vista os nossos números que já foram apresentados. Então, todos os esforços foram adotados pelas lideranças no sentido de protocolar em tempo hábil, e isto foi feito, uma solicitação, um recurso ao governo do estado para que analise com critério a possibilidade de manutenção da bandeira da cor laranja. Nós soubemos que isso será alvo de avaliação por parte dos técnicos do governo do estado e não podemos nesse momento precisar se seremos exitosos ou não com relação a essa demanda. O que nós estamos colocando de forma muito clara para a população é que em nenhum momento houve a diminuição de leitos a nível de hospital, nem de UTI, nem de leitos de internação, que nós estamos no plano A de contingência, com possibilidade de ampliação para o plano B, ou seja, ampliar esta oferta caso haja necessidade, com todos os aparelhos necessários, respiradores, bomba de infusão e demais aparelhos necessários para uma assistência especializada. E nesse sentido, reitero, houve uma união por parte da região, somando todos os municípios no sentido de buscar essa reivindicação junto ao governo do estado, que provavelmente será divulgado na tarde de hoje. Nós temos duas alternativas: ou haverá uma reconsideração por parte do governo do estado e nós poderemos continuar na bandeira laranja, ou migraremos para a bandeira vermelha. Portanto, independente dessa colocação do governo do estado, fica aqui mais uma vez o chamamento que nós estamos atravessando uma pandemia. Todos sabem das mazelas advindas no campo da saúde, no campo social e no campo econômico. Portanto, nós conclamamos a população para que adote com maior rigor todas as medidas preconizadas de prevenção para que possamos enfrentar a Covid-19. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, decidiu incluir no rol de procedimentos obrigatórios a serem atendidos por planos de saúde os testes para confirmação de infecção pelo novo coronavírus, que causa a Covid-19. A Resolução Normativa 458 de 2020, que inclui os exames laboratoriais, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E no próximo bloco você confere: saques do FGTS emergencial começam a ser liberados nesta segunda-feira. E nós também falamos sobre a previsão do tempo para terça-feira. Já retornamos. Superar este momento em que o mundo une esforços pelo bem de todos,
em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o Senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. E tem a terça super verdinha. Moranga cabotiá, 1,19 o quilo. Pão-can, 1,39 o quilo. Batata doce roxa e cenoura, 1,69 o quilo. Cebola ou abacate, 2,99 o quilo. E no Master, mais vantagens. Tomate italiano, 1,68 o quilo. Tá no Master, tá em casa. Iniciou nesta segunda-feira as liberações emergenciais do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pela Caixa Econômica Federal. Por conta da crise provocada pela pandemia do coronavírus, essa data é para o crédito em conta para os trabalhadores nascidos em janeiro. Os pagamentos serão feitos em poupança social digital da Caixa e, em um primeiro momento, os recursos estarão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio de cartão de débito virtual. O saque em espécie ou transferências também dos aniversariantes de janeiro estão liberados a partir de 25 de julho. Essa nova liberação do saque do FGTS se deu em razão da pandemia do novo coronavírus, que afetou as atividades econômicas e a renda dos trabalhadores. E para evitar aglomerações nas agências da Caixa, a Caixa fixou datas diferentes para a liberação do crédito em conta e para o saque em espécie ou transferência dos valores. O calendário considera o mês de nascimento do trabalhador. Idosos e cuidadores precisam ter e receber atenção e cuidados especiais em época de pandemia. Acompanhe o número de casos em diversas casas no Rio Grande do Sul e também em todo o país. Eu queria fazer um alerta a todos que estão me vendo e ouvindo. Nessa epidemia do coronavírus, a grande maioria das vítimas fatais são idosos. Mas quase a metade de todas as vítimas são idosos em asilos. São pessoas que já estavam isoladas, já estavam em isolamento social, muito antes da epidemia acontecer. Essas pessoas estão mais debilitadas, estão mais dependentes de cuidados, em geral. E quando entra o vírus num asilo, acontece, em geral, uma tragédia. Por isso é muito importante
que os secretários municipais, os secretários estaduais de saúde, da área social, que estão me vendo, me ouvindo, ajudem a cuidar melhor e com muito mais rigor da população asilada, da população que está nos asilos. Essa população de idosos precisa ter um cuidado especial, começando pelo cuidador do idoso. Quem vai atender o idoso, as pessoas jovens até que estão cuidando dos idosos nos asilos, elas têm que ter testes para verificar se estão com coronavírus ou não. Elas têm que ser testadas, se possível, toda semana. Repetir o teste toda semana. E quando elas estiverem positivas, têm que serem isoladas, ficar isoladas da população do asilo, pelo menos por 14 dias. O ideal seria fazer testes regulares, talvez de 15 em 15 dias, nos idosos que estão dentro do asilo. Mas é muito importante que pelo menos aqueles que estão atendendo os idosos sejam testados. Tem que haver uma política do município para os idosos em asilos. Tem que ter uma política do governo estadual para os idosos em asilos. E tem, como já está sendo construída, já está começando a acontecer, uma política em nível nacional voltada, dirigida para os idosos em asilos. É fundamental que eles tenham uma cobertura maior, é fundamental que eles tenham uma proteção maior, e com isso nós vamos também ajudar a reduzir a mortalidade que essa epidemia tem causado. E a segunda-feira já amanheceu com o tempo fechado e lá pelas 9, 10 horas da manhã a chuva voltou a aparecer. Acho que ninguém esperava uma chuva assim tão cedo, visto que no final de semana tivemos um final de semana de bastante frio, típico do inverno. E a semana vai ser de temperaturas baixas. Vamos conferir? Na terça-feira pela manhã, uma mínima de 12 graus, a máxima de 17, a média do dia em torno de 14 graus, a umidade do ar 87%, ventos 12 km por hora e a gente tem aí a possibilidade de 35 milímetros de chuva para terça-feira. Com essa chuva aparecendo, a sensação térmica baixa um pouquinho mais e a gente vai sentir mais frio do que o habitual. Bom, o Jornal da TV Erechim fica por aqui e a gente lembra a todos vocês que todas as nossas matérias, programas e também vocês podem interagir conosco através do Facebook, do YouTube e também na nossa página lá no Instagram. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos amanhã neste mesmo horário. E para você que está em casa, aproveite a nossa programação. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. E tem a terça super verdinha. Moranga cabotiá, 1,19 o quilo. Pão-can, 1,39 o quilo. Batata doce roxa e cenoura, 1,69 o quilo. Cebola ou abacate, 2,99 o quilo. E no Master, mais vantagens. Tomate italiano, 1,68 o quilo. Tá no Master, tá em casa.